Então vamos lá. A gente vai começar sentados. E se observe. Mas não pare, não crie imobilidade na postura ainda. A gente vai se encaixando na postura de meditação, mas dando toda a mobilidade que for necessária para o nosso corpo. Então você pode ir ajustando bem a posição das pernas, vai ajustando bem a posição dos tornozelos, pés, os encaixes, os apoios dos isquios no chão. Você pode ir fazendo pequenos movimentos de báscula com o quadril. Pode ir fazendo movimentos como quem fecha e abre os ombros. Pode ir fazendo inclinações laterais, inclinações para frente e para trás. Fazendo pequenos círculos. Ou qualquer tipo de movimento que você perceba que ajuda a ir sentindo o seu corpo. Mas não pare na postura ainda, não busque a imobilidade nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento você busca o encaixe. E vai percebendo como, às vezes, ajustes milimétricos geram uma diferença grande na postura. Principalmente nesses ajustes que se referem à posição do quadril. Porque toda a coluna se estrutura a partir da posição do quadril. A posição do quadril é base para que a coluna se erga ereta. Então faça bastante movimento com o quadril. Vai percebendo como cada pequeno movimento que você faz influencia nas sensações que tem na coluna, principalmente na região lombar, mas não só. Se a gente ficar atento, vai perceber que ajustes no quadril vão influenciando as sensações até a região cervical. E não pare ainda, vai fazendo os seus pequenos movimentos. Como se você fizesse um espreguiçar interno. Como se você fizesse uma dança interna. Para quem olha de fora quase não vê movimento, mas você sente. E a gente vai procurando com isso criar um contraste, daqui a pouco a gente vai ficar imóveis, entre o momento de mobilidade e o momento de imobilidade. Conquistando conhecimento, e o conhecimento principalmente do que se refere ao eixo da coluna. Pequenas torções, pequenas trações, pequenas inclinações, flexões e extensões. Como se fosse serpenteando um pouco a coluna. Disso vai passando para movimentos um pouco maiores. Você começa a entrar num espreguiçar também, envolvendo os braços e as pernas, se tiver vontade.
você vai de novo fazendo movimentos pequenos. Até que agora sim a gente vai buscando, aos poucos, conquistar a imobilidade na postura. E quando encontra a imobilidade, sinta-se imóvel. Mas depois de passar por tantos pequenos movimentos, por tantos espreguiçares, talvez tenha uma consciência maior do eixo da coluna. Talvez possa sentir o corpo todo simultaneamente. Então o corpo está imóvel, mas completamente ativo, completamente acessível para a sua observação. O corpo não está imóvel e largado, abandonado. Existe tônus em cada parte. E esse é um dos sentidos também do que fazemos com mudras de mãos. Então, por exemplo, se você toca os indicadores nos dedões, né, como esse Jnana Mudra, às vezes feito sem observar, sendo um tônus específico nos dedos, nas mãos. E essa sensação do tônus se reflete pelo seu corpo. As mãos estão presentes, ativas. Experimente deixar então as mãos assim, o dorso das mãos apoiados nos joelhos, os indicadores tocando os dedões. E procurando se sustentar nessa posição das mãos com o tônus mais preciso que você puder. Nem apertando muito os dedos e também nem deixando os dedos muito soltos. E se você vai apertando um pouco mais os dedos, o que muda nas suas sensações ao longo dos braços como um todo? Volte a soltar esse excesso de contração. Sinta as pontas dos dedos que se tocam. E talvez a pulsação que pode ser percebida aí. Observe o eixo da coluna agora. E vai apertando os dedos com mais força, veja se existe algum reflexo também disso no eixo da coluna. Aperte com força. Observe os efeitos no corpo todo.
E vai soltando, encontrando o tônus mais preciso, mais adequado. E esse mesmo tipo de atenção que a gente sustenta nas mãos quando faz um mudra de mãos, vá procurando levar para o seu corpo inteiro. Qual é esse tônus nos braços? Qual é esse tônus nos ombros? Experimente descer um pouco mais com os ombros, aproximar de leve as escápulas lá nas costas, o que muda. Perceba a posição do pescoço. E se o queixo fica levemente milímetros mais para baixo, mais para dentro, o que muda na sensação da região cervical. E se você observa a região do assoalho pélvico, e coloca uma leve contração na região do períneo, uma leve elevação do esfíncter anal, que sensações provocam, mudam no tônus da região do abdômen e da região lombar. E faça isso como um pequeno pulso, onde você vai contraindo e relaxando a região do períneo, percebendo o que muda por dentro do abdômen e o que muda na musculatura que envolve a região lombar. Até que você vai contraindo com mais intensidade. Depois vai relaxando, tirando o excesso de esforço, mantendo apenas o tônus preciso, afinado. E fazemos uma outra técnica que também está no grupo dos mudras, com a cabeça. Então, Brahma Mudra também deve ser feito dessa mesma forma, com atenção aos pequenos detalhes, aos encaixes, ao tônus. E dessa forma, virando a cabeça como quem olha lá para a esquerda. Volte. Vire como quem olha lá para a direita. Volte. Solte a cabeça como quem olha lá para cima, apontando o queixo para o teto.
tônicos você não solta completamente, existe um tônus que se mantém. Volte. Vai flexionando o pescoço, a frente, aproximando o queixo do peito. Mas a coluna continua bem reta, apenas uma flexão cervical, como quem quer aproximar o queixo da parte alta do tórax. Volte. E se observe então da ponta dos dedos das mãos que sustentam o mudra até o topo da cabeça. E a gente pode fazer uma combinação disso que a gente acabou de fazer, Yoga Mudra, com técnicas chamadas drishtis, que movimentam os olhos, que combinam bem, se afinam bem com essas técnicas chamadas mudras. Então, com os olhos fechados, vire de novo a cabeça como quem olha lá para a esquerda. E quando chega no seu limite, você abre os olhos e vira o olhar para o cantinho esquerdo dos olhos, como quem quer olhar lá para trás. E vire bem os olhos. Nessa fixação do olhar. Os olhos fechados, volte. Vire a cabeça para a direita. No seu limite, abra os olhos e direcione o olhar lá para o cantinho direito dos olhos. Olhos fechados, volte. Solte a cabeça lá para trás, o queixo lá para o teto. Ponta do nariz. Olhos fechados, volte, aproximando o queixo da parte alta do tórax e não lá embaixo, no centro do peito. Os olhos abertos, direcione o olhar entre as sobrancelhas. Os olhos fechados, volte. E relaxe bem os olhos.
mesmo tempo que você observa, que parece que os olhos fazem pequenos movimentos involuntários. Vá procurando deixar os olhos o mais imóveis que você puder. E a cada pequeno pensamento, parece que os olhos tendem a se movimentar. Então, mantendo a cabeça assim, alinhada no eixo da coluna. A gente vai fazer um movimento agora apenas dos olhos. Então você primeiro abre os olhos, fixa o olhar na ponta do nariz e mantém. E vai procurando manter os olhos o mais imóveis que você puder. E vai sentindo a passagem, o toque do ar na ponta do nariz, nessa entrada, na borda das narinas. Os olhos fechados, continue sentindo o toque do ar na borda das narinas. Com os olhos abertos, fixe o olhar entre as sobrancelhas. E veja se pode sentir a passagem do ar no fundo das narinas. Procure sentir essa passagem do ar na região olfativa, essa parte no fundo das narinas. E o fundo das narinas é próximo ao centro das sobrancelhas. Então você direciona o ar aí para cima. Os olhos fechados, continue procurando sentir a passagem do ar no fundo das narinas, nesse ponto onde tem essa curvatura, o ar sobe no início, depois ele desce em direção à garganta, nesse ponto onde ele faz a curva, é a nossa região olfativa. Mantenha sua atenção aí. Vai procurando sentir agora a passagem, o toque do ar em movimento
da borda externa das narinas até esse ponto próximo às sobrancelhas. Enquanto vai sentindo o toque do ar, deixe os olhos bem relaxados, procurando observar a imobilidade dos olhos e os pequenos movimentos involuntários que podem acontecer algumas vezes. Da mesma forma, você continua também sentindo o toque dos dedos indicadores com os dedões. E a presença que isso traz para suas mãos. E pode se refletir também ao longo dos braços, tronco, eixo da coluna, quadril, pernas. Vamos desfazendo tudo isso, deitando de costas. Quando deitar, deixa as pernas soltas, estendidas, os braços ao longo do corpo. E assim como a gente fez no início da prática, na postura de meditação, você não faz agora um espreguiçar, mas você vai fazendo pequenos movimentos, pequenos encaixes, ajustes. Você não busca a imobilidade nesse primeiro momento. Mas também não busca movimentos amplos. Você vai fazendo pequenos movimentos em torno do seu próprio corpo mesmo. E aos poucos você vai fazendo mais braços e pernas. Observe as características desse espreguiçar. E uma das formas de procurar as sensações dos asanas é fazer como quem se espreguiça. Uma das formas de direcionar a atenção para aquilo que é feito é fazer como quem se espreguiça. Quando você se espreguiça, você busca prazer na postura. E até que vai de novo limitando os movimentos para movimentos pequenos. Até que você vai encontrando a imobilidade em Shavasana e solta.
Sinta a região dos olhos. Sinta a região da cabeça. Sinta a região das narinas e do fundo das narinas. E para ir preparando o corpo para as próximas posturas, a gente não vai fazer dessa vez um espreguiçar, mas vá unindo de novo dedões com os indicadores naquele Jnana Mudra. E faça com que isso vá despertando o seu corpo inteiro, essa pressão dos dedos vai ativando, despertando o seu corpo inteiro. Pressione com intensidade. Vá reduzindo essa intensidade até sobrar apenas um toque. Como se esse mesmo tônus dos dedos, das mãos, pudesse ser refletido ao longo do corpo todo. Solte os dedos, vamos ficando deitados de bruços. Deixe as pernas próximas, o peito dos pés no chão, as mãos entrelaçadas, apoiadas sobre o quadril, braços estendidos, cotovelos próximos, escápulas também próximas, o queixo ou a testa no chão e antes de qualquer coisa, se observe na postura. Perceba o tônus do seu corpo e vá retirando o excesso de contração que você já possa estar fazendo agora. Mas perceba a firmeza do corpo nesse momento. O abdômen é firme. Os braços estão firmemente estendidos. Coloque uma intenção de distanciar a cabeça do quadril.
As pernas são presentes, ativas, mas em nenhum momento vai existir a tendência de elevar os pés do chão. E com essa atenção, esses cuidados, vá apontando o queixo primeiro para frente. Observe que isso já interfere na percepção que tem na coluna inteira. E depois para cima, peso do corpo nesse contato com o abdômen. Não permita que os pés tenham a tendência de sair do chão. E vire o peito bem para frente. Retire o excesso de esforço da postura. Mesmo que para isso você tenha que descer um pouco. E mantenha. Ao mesmo tempo que contrai e fecha a parte de trás, nas costas, você abre espaço entre volte, relaxe. Repetimos Bhujangasana, na postura da cobra, mas agora com as mãos apoiadas aos lados das costelas. O queixo ou a testa de novo no chão. As mãos ficam apoiadas mais próximo das baixas costelas. Os cotovelos para cima, fechados. Os pés não vão ter a tendência de sair do chão e você não vai sustentar a postura pelo apoio dos braços, das mãos. As mãos vão estar aqui apenas para aproximar os cotovelos. E você continua sustentando a postura pela contração da musculatura profunda das costas. Então aponte o queixo para frente. Cresça, distancie a cabeça do quadril, cima. Projetando o peito bem para frente. Os cotovelos próximos, escápulas próximas. Você se fecha lá nas costas, em direção ao eixo da coluna. E abre na frente, na região do peito, do externo. Volte. Vai relaxando bem a musculatura das costas cada vez que volta. E hoje a gente vai fazer também Ustrasana, a postura do camelo, em uma das suas variações, que em efeito é parecido com a postura da cobra. Você vai flexionando os joelhos e cruzando os tornozelos. Com isso, cada mão segura
o peito do pé contrário. Os joelhos podem ficar um pouco afastados. E se manter-se assim já é forte, já é difícil. Permaneça nessa postura ou até volte. Mas se estiver bem, deixe o queixo ou a testa no chão. E faça como na postura da cobra, vá apontando o queixo lá para frente e para cima. Mas agora você vai ajudar a sustentar a postura pela flexão dos cotovelos. Os braços te seguram na postura. Os joelhos não fazem força, as coxas. Apenas os braços sustentam a postura. Os cotovelos se flexionam, apontam lá para cima. E use essa ajuda dos braços para tentar elevar um pouco mais, tentar abrir o peito um pouco mais, projetar o peito bem lá para frente. Retire o excesso de esforço, procure leveza. Qual é o tônus mais afinado? Volte. Deitamos de costas. Abrace os joelhos, aproximando os joelhos do peito. E com isso sentindo o contato da coluna inteira com o chão. E vai fazendo pequenos movimentos de deslocamento lateral. Virando os joelhos de um lado para o outro, o quadril de um lado para o outro. E com isso sentindo os efeitos desse contato, dessa mobilidade ao longo do eixo da coluna. Movimentos pequenos, lentos. E você vai fazendo com que esses movimentos sejam cada vez menores. Mas ainda assim perceptíveis. Ainda assim produzem efeito. E cada vez menores. Agora já imperceptíveis para quem olha de fora. Mas você continua sentindo. Até que a imobilidade acontece. Mantendo os joelhos assim, próximos ao tronco, vai deixando os braços estendidos, afastados na altura dos ombros, palma das mãos no chão. E deixe que seus dois joelhos caiam para o lado direito, numa torção, procurando manter o ombro esquerdo lá no chão. E vire a cabeça um pouco também para o lado esquerdo.
Vai deixando o corpo se acomodar na postura. O corpo vai cedendo a postura. Volte. Os joelhos próximos ao peito. E vai deixando então que caiam para o lado esquerdo. Ombro direito próximo ao chão. A cabeça vira para a direita. Volte. E daí já vamos nos sentando. Na postura de meditação. Permita que o corpo se acomode, se ajuste. Busque os seus encaixes. E assim ficamos alguns instantes, percebendo os efeitos do que foi feito no corpo, a sensibilidade do corpo. Na respiração. E principalmente no estado mental, um estado no qual vamos nos aproximando do fim da nossa prática. Você compara esse estado com o estado inicial. E quando a gente compara os estados, sabe os estímulos que foram feitos para sair de um estado A para um estado B, a gente vai trazendo entendimento e conhecimento para a nossa prática. Para que a gente possa reproduzir. O yoga faz parte de uma tradição, porque ele pode ir sendo reproduzido de pessoa para pessoa, de geração para geração, e os efeitos continuam existindo. Efeitos testados por milhares de pessoas ao longo de séculos. Isso forma uma tradição.
Assim a gente vai concluindo a nossa prática. Parece que o